Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para, em torno da Palavra de Deus, mergulharmos nesse mistério. Estamos aqui no canal da Paróquia São José e nessa leitura orante de hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo, vamos tomar nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Então, repetindo, Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Invocando assim a Santíssima Trindade e a presença do Espírito Santo, mergulhemos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, num lugar aconchegante agora, eu convido você a respirar profundamente umas 3 vezes, para a gente assim se ambientar nessa palavra. E você vai junto comigo tomando o seu texto de Mateus 16, 13 a 19. E vamos nos imaginar nessa cena, mergulhando versículo por versículo e caminhando junto com o Senhor na cena de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Então eu convido você a mais uma vez retomar esse texto. Se você quiser paralisar um pouco esse vídeo e retomar esse texto, lendo atentamente a palavra de Deus, nós vamos agora retomar. Se imaginar nessa cena, Jesus está com os discípulos reunidos lá na região de Cesareia de Filipe e de repente ele se depara com a sua identidade. Quem é Jesus? Na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós vamos agora mergulhando naquilo que hoje o Evangelho nos diz. E junto com os discípulos, Jesus começa a perguntar: Quem é o Filho do Homem? Quem sou eu? Não que Jesus estivesse com crise de identidade, mas era preciso saber se realmente os discípulos, ao longo dessa caminhada, ao longo desse aprendizado, ao longo dessa experiência, se de fato eles estavam compreendendo qual era o papel de Jesus, ou qual é o papel de Jesus na vida de cada um deles. E aí alguns respondem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. É impressionante como Jesus, que vai manifestando, que vai caminhando, você vai percebendo o quanto os discípulos vão dizendo características, ou melhor, do que o povo diz sobre ele, e que Jesus, claro,
É tido como esse João Batista radical que prega com autoridade essa conversão. Também é confundido com Elias, o grande profeta Jeremias. Perceba que a figura do profetismo aí em Jesus é muito grande. Mas de fato, quem é Jesus? Se imagine agora na cena e perceba Jesus perguntando isso para os discípulos. E você se imaginando nessa cena, ouça também essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos se entreolham. Você se imagina nessa cena e de repente você se depara com Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que significa isso? O que é falar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador, e ao mesmo tempo o Filho de Deus vivo? O Filho de Deus vivo que perdoa pecados, que cura doentes, que mergulha na intimidade da humanidade de cada pessoa que atravessa a sua vida. Vai percebendo essa pergunta ecoando no coração dos discípulos e ao mesmo tempo ela vai começando a ecoar no seu coração. E ecoando no seu coração, você vai percebendo que ela vai adentrando no mais profundo e vai chegando ao interior da sua alma, o mais profundo do seu ser, e ela vai ecoar. O que você pensa de mim? Quem sou eu para você? É como se Jesus estivesse também perguntando para nós: quem é Jesus? Quem é Ele para nós? E à medida que essa palavra vai adentrando, você vai meditando, Jesus elogia a resposta de Pedro, porque Pedro, de fato, inspirado pelo Espírito Santo, responde corretamente a pergunta: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Salvador, o Filho de Deus vivo. Vamos permitindo essa palavra chegar no nosso coração. O que ela diz para nós? O que ela diz para você? O que significa que Jesus é o Filho de Deus para a sua vida, para a minha vida? O que significa dizer que Jesus é o nosso Salvador? Do que o Senhor precisa nos salvar hoje? Vai permitindo que essas perguntas inquietem o seu coração, inquietando o seu coração, vai te fazendo responder essa palavra. Você está no meio dos discípulos e assim como Pedro, também você tem vontade de responder. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador. Tu és o Salvador que precisa me salvar de tantas ciladas, que precisa me salvar das angústias, das tristezas, dos medos, do pecado. Tu és o Salvador que vem em meu socorro quando eu estou aflito. Vá dizendo ao Senhor com essa palavra. Vai tomando posse dessa palavra do Cristo sendo esse Salvador. Quantos apuros, quantas situações mais desafiantes Ele estava lá junto de ti, ou está aí junto de ti, te dando consolo, conforto. Não um conforto como nós pensamos, mas um conforto de uma presença que acolhe, que perdoa, que ama, que se faz próximo, que retira todo o medo da solidão e vai nos fazendo perceber que não estamos sozinhos. Vai falando para o Senhor que Ele é o Cristo, o Messias. Senhor, Tu também és o Filho de Deus. O Filho de Deus
que nos faz também filhos de Deus. Jesus é nosso irmão, Jesus é nosso amigo, Jesus se faz próximo de nós. Vamos falando ao Senhor e reconhecendo o que Ele representa para nós. A exemplo de Pedro e de Paulo, baluartes da igreja, duas colunas importantíssimas para a igreja. Assim como eles dois tiveram uma experiência profunda com o Senhor, íntima com o Senhor, eu e você hoje também precisamos ter essa experiência íntima, profunda. O que essa relação com o Senhor fez com esses discípulos, esses grandes apóstolos? Olha o tanto de lugares, regiões onde eles andaram e anunciaram que de fato Ele era o Messias, o Filho de Deus. Quais são os lugares que nós precisamos também anunciar e testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o nosso Salvador? Vai permitindo que o Espírito Santo adentre nessa realidade, te faça rezar. Vai caminhando suavemente, vai apresentando teus desafios, tuas dificuldades, mas também as várias alegrias que o Evangelho, que a Boa Nova do Senhor proporciona e tem proporcionado na sua vida hoje. Vai mergulhando, vai sentindo a presença do Senhor. Permite que essa presença revigore, restaure, reconduza, reintegre, reaviva aquilo que precisa ser reavivado, restaurado, reconduzido. Continua rezando. Continua mergulhando nessa palavra que vai te levando a essa profunda intimidade. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, somos chamados a mergulhar nessa intimidade para que as portas dos infernos, para que as portas do mal, para que as portas de tudo aquilo que é contra Deus não prevaleça sobre a nossa vida. Nós que somos igreja, nós que somos povo de Deus, nós que fazemos parte desse corpo místico do Senhor, cujo Ele é a cabeça. E à medida que a gente vai falando e as nossas palavras vão cedendo ao silêncio, nós vamos assim, permitindo agora que o Senhor venha no silêncio. Contemplemos esse silêncio. A coragem, a ousadia, o calor do amor do Senhor. Talvez pecados, talvez sentimentos de culpa impeçam dessa intimidade com o Senhor. Mas nesse silêncio vai ouvindo a voz do Senhor te dizendo que você é escolhido dele. Pedro, que negou 3 vezes o Senhor. Paulo, que perseguiu tantos e tantos seguidores do Senhor. Quando tem a experiência profunda com esse Cristo ressuscitado, Filho de Deus, passam a ser
grandes instrumentos na mão de Deus. Assim eu e você também somos esse instrumento, cujo nesse silêncio o Senhor vai transformando e vai fazendo a sua obra sobre nós. Sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o mal não prevalecerá sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, porque Tu és o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a nossa alegria e gratidão por você estar junto conosco, compartilhando, mergulhando nesse momento que é a Palavra de Deus. Então, convido você, se não fez inscrição no canal, se inscreve agora, aciona o sino de notificação e compartilha essa experiência que nós tivemos hoje aqui na solenidade de São Pedro e São Paulo para mais e mais pessoas, para que juntos a gente possa sim rezar e experimentar a presença desse Cristo vivo ressuscitado no meio de nós. Então, o Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, com a coragem de São Pedro e São Paulo, ide em paz, permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Forte abraço e a gente vai se vendo ao longo de todo o nosso canal, de toda essa experiência que temos vivido ao longo desse tempo. Forte abraço.